Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos ao tema de hoje. Olá pessoal do nosso canal Papeando Bíblia e Afins, tudo bem? E aí, já se inscreveu? Já acionou aí o sininho para receber as notificações, receber as atualizações do nosso canal e também está compartilhando? O que você está achando? Deixe nos seus comentários, tá bom? Pessoal, gostaria de falar nessa oportunidade acerca de um assunto que é bastante interessante, um pouco de antropologia bíblica, um conceito assim, mais de pensarmos entre a relação divindade e relação humanidade, e também a humanidade e a relação divindade. Porque da mesma maneira que Deus criou o homem, né? Da mesma forma que Deus concebeu o homem, vem pela narrativa monoteísta da Bíblia Sagrada, também podemos entender que dentro da história os homens criaram as suas divindades, não com o mesmo nível, o mesmo patamar, porque para o homem está na concepção da criação, enquanto a Bíblia diz que Deus com as suas mãos criou o ser humano feito da terra. Mas uma pergunta é, como é que se dá esse tipo de relacionamento? Deus é um Deus ético. Deus criou o homem, Deus criou regras e Deus colocou leis, mesmo que tenha dado um arbítrio que seja livre para o homem. Ou seja, o homem tem a liberdade, não absolutismo, mas a liberdade para escolher entre uma coisa ou outra, fazer isso ou fazer aquilo. Chama-se arbítrio, ok? Mas esse arbítrio ele não é de maneira absoluta. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas e a relação dessa divindade com a humanidade? Nós podemos entender pela Bíblia que antes mesmo do dilúvio, o homem não era politeísta, o homem era monoteísta. Mas vamos encontrar que a sua violência, que a maneira muito dura de convivência dentro da sociedade, mostra que a divindade, que Deus venha e traga uma justiça, um juízo, como eu disse, Deus é um Deus ético e traz regras. O justo Noé, através da arca, traz uma nova semente para a raça humana. A partir daí, do capítulo 11 da Bíblia, vamos entender que esse homem começa a se tornar politeísta. O Nimrod, ali que está diante de Deus, ou seja, aquele que faz confronto com Deus, levanta ali uma cidade e levanta uma torre. A torre não chama-se Babel, a cidade chama-se Babel. Daí Torre de Babel, porque a torre pertence a uma cidade chamada Babel, que posteriormente vai dar lugar a ramificações, levando aí pelo lado histórico para a Babilônia. E Babel não quer dizer de maneira primitiva, chamasse de confusão. Na verdade, ela chama-se Portal de Deus. Por que Portal de Deus? Porque ali em Babel eles criaram um grande zigurate, que é chamada a Torre. Por quê? Era o lugar onde eles queriam ter um contato com a divindade. Queriam chegar no céu, querer ser Deus. A pergunta é, como é que nós podemos entender esse ponto de encontro com Deus? Bom, biblicamente, nós podemos entender que esse ponto de contato, de encontro com Deus, começa primeiramente lá no jardim. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 2 do Gênesis que Deus fez o homem e depois ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus colocou o homem lá no jardim do Éden. Lá no capítulo 3, nós vamos encontrar que após mesmo a queda do homem e da mulher, a Bíblia diz que Deus passeava, e ouviram, capítulo de número 3, versículo de número 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O que dá-nos a entender que o ponto de encontro entre a humanidade e Deus, ali naquele momento, entre Adão e Eva, era no jardim. Posteriormente, esse homem foi expulso do jardim. Então nós vemos depois que no dilúvio os homens fazem um ponto de encontro. Não é Deus que faz, não é Deus que manda fazer uma torre, um zigurate. Não é Deus que manda criar aquele portal para que eles conversassem. De maneira nenhuma. De tal forma que o Senhor vai lá e desmancha, dá aquela confusão das línguas e
desmancharam, se espalharam sobre a face da terra. Posteriormente, esses homens vão começar a ter um ponto de encontro nos altares, que são altares individuais. Então, há um período dentro da antropologia da humanidade que há uma ramificação monoteísta e uma ramificação totalmente politeísta. Os politeístas fazem os seus zigurates e vão adorar as suas divindades. Os monoteístas, eles preservam o altar mesmo antediluviano e sacrificam. Nós temos alguns nichos desses monoteísmos, como homens, por exemplo, como o Jó, por exemplo, não é isso? Temos também ali, lá na terra de Canaã, quando o próprio Abraão, que é um desses nichos também monoteístas, ele sai do politeísmo e ele se torna monoteísta, tá? E ele vai levar adoração ao conceito de a essa divindade, quando ele dá o dízimo, por exemplo, a Melquisedeque, tá? Que Melquisedeque, rei de Salém, também ele é monoteísta. Bom, saindo dessa ramificação desse altar, nós vamos entender lá no Êxodo, quando Deus manda Moisés fazer o quê? Um tabernáculo. Porque, afinal de contas, agora não eram apenas tribos nômadas espalhadas por todos os lugares. Era um povo que iriam se juntar, tribos que iriam se juntar. Então, eles fazem o tabernáculo. Depois desse tabernáculo, que vai ser levado lá para Canaã, Deus vai receber dele, porque não é um projeto de Deus o templo. O projeto do templo é um projeto humano. Então, você veja, o jardim, quem faz? Deus faz o jardim e coloca o homem. O homem depois vai e faz os zigurates e quer adorar as divindades. Deus rejeita. Posteriormente, Deus vem a Moisés, vem ao povo e manda fazer o quê? Um tabernáculo. É o lugar de encontro que Deus está mandando fazer. Os homens, posteriormente, deixam o tabernáculo de lado e fazem com as suas mãos, fazem o templo. Veja só, com o tabernáculo, até o tabernáculo, você veja que Deus está envolvido. A partir de 2 Crônicas, a gente vai ver lá no templo, porque é a ideia do Davi, e a gente vê como é que Salomão manda fazer esse templo. Vejam só, quando é feito o tabernáculo, só os judeus, né, os hebreus, os judeus ainda não existiam, os judeus é chamado após o exílio babilônico. Só os hebreus, ali os filhos realmente de Jacó, as tribos de Jacó, eles fizeram o tabernáculo. Eles ali juntos se manifestaram e Deus deu habilidade para eles. Agora, aqui já no capítulo de número 2 de 2 Crônicas, nós vamos encontrar que o Salomão faz aliança com Irão, né? Lá da Fenícia. E ele diz assim: manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, né? E em várias outras coisas. Porque para que sejam homens sábios. Manda-me também madeira de cedro, faia, né? E alguns do Líbano. Ou seja, lá no jardim existia a árvore do bem e do mal. Quem foi que colocou lá? Deus. Lá no capítulo 11, em Sineá, existia o zigurate, não se fala de madeira, mas fizeram tabuinhas, tijolos e colocaram lá. Deus não está presente. No tabernáculo, Deus manda fazer um tabernáculo de madeira de cetim. Olhando lá vai estar a arca, as tábuas da madeira do tabernáculo, tudo é de cetim. Aqui no templo, o Salomão já faz aliança com os fenícios, já chama gente estranha para participar do templo e usa madeira de cedro. Está modificando, é a religião aparecendo. Está modificando os conceitos que Deus deixou primeiramente. A partir daí do templo, você vê que nós vamos encontrar que lá por volta do século 6, mais ou menos, 7, 6, essa virada, o templo, antes de Cristo, o templo é destruído e até hoje não foi retificado. Mas, de volta ao jardim, Deus, agora encarnado, lá no Getsêmani, passa pela aflição psicológica, espiritual na oração, toma uma cruz feita de madeira, que não sabemos qual é a madeira, há muita especulação histórica acerca da madeira que foi feita para a sua cruz, a Bíblia não afirma que madeira foi, ele levou ao Gólgota, fora do jardim do Getsêmani, Jesus não foi morto no Getsêmani, fora do jardim, ali no Gólgota, morreu e foi sepultado
em um horto, em um jardim. Ele foi sepultado em um jardim. Só que ele não fica morto no jardim, ele sai do jardim ressurreto. Para quê? Para que o homem que saiu, Adão que saiu morto do jardim, retorne para o jardim vivo, onde é o ponto de encontro que nós fazemos para adorarmos ao Senhor. Então, nesta oportunidade, meu querido, pense com você, qual é o seu ponto de encontro? É a palavra de Deus? É a religião forjada pelo ser humano? Eu não estou falando que a pessoa não vá no templo. Não, o templo, as igrejas que nós vamos e nós frequentamos, é um lugar onde Deus se manifesta, o ponto de encontro dos irmãos, a comunhão, que a Bíblia diz lá em Atos Apóstolos, que todos estavam juntos, reunidos. Estavam reunidos junto do tabernáculo, estavam reunidos lá em Sineá, por incrível que pareça, dentro do próprio politeísmo, estavam reunidos também no templo, onde a glória de Deus se manifestou porque Deus é fiel, porque a palavra dele estava lá, onde existe a palavra de Deus, o Senhor Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, mas é lá na cruz. A cruz é o maior ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Não teremos um outro ponto de encontro a não ser nas alturas. Agora, o lugar onde Deus quer habitar. Deus não habitou no jardim, Deus não habitou em Sineá, nem poderia habitar porque era politeísta. Deus não habitou no tabernáculo, ele manifestava a sua presença. Deus não habitou no templo, Deus manifestava a sua presença e a sua glória. Deus também não habitou em lugares feitos por mãos de homens, em lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: se alguém ouvir a minha voz, eu e o Pai, nós viremos e faremos nele morada. Está escrito no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Onde é o nosso ponto de encontro com Deus? Que tipo de utensílios estamos usando? Será que estamos fazendo o que Deus está pedindo que nós façamos? Ou estamos usando a nossa religiosidade e achando que estamos nos encontrando com o Senhor? Fica essa reflexão para nossas vidas, ok? Nosso coração é o lugar onde Deus quer fazer morada, é o nosso ponto de encontro, é o nosso jardim, é o nosso lugar, como se canta por aí, é o nosso lugar secreto. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Amém.